As razões de Deus. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. O verdadeiro Filho de Deus suporta a correção do Pai. Aqueles que não aceitam a correção de Deus não são filhos e sim bastardos. Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 8. Depois do contágio do pecado, a raça humana sem distinção está até hoje sob julgos de verdadeiros monstros e carrascos humanos, tais como reis, imperadores cruéis e outros. Alguns exemplos. Imperadores romanos. O destaque foi Nero e Domiciano. O alemão Adolf Hitler. E hoje no Brasil, ministros do STF e outros. Se tudo e todos estamos debaixo do controle de Deus, quais as razões das permissões de Deus a tais monstruosidades na história? Também os fenômenos destruidores de seres humanos, tais como o dilúvio, as destruições de Sodoma e Gomorra e muitos outros desastres ecológicos. E hoje, essa onda de crimes, de assassinatos em famílias e na sociedade. E, por fim, as promessas e os indícios de uma tribulação inédita neste planeta. Na primeira promessa do nascimento de Jesus, proferida pelo próprio Deus, foi predita uma guerra permanente entre Deus e o diabo, envolvendo os filhos de Satanás contra os filhos de Deus, mas com destaque a vitória dos filhos de Deus no vencedor, Jesus Cristo, o qual esmagará a cabeça de Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nesta promessa, Deus salientou que o diabo e seus filhos guerreariam de forma traiçoeira, atingindo o calcanhar de suas vítimas, enquanto os filhos de Deus guerreariam frente a frente com toda a transparência. Deus usando Satanás e seus agentes para corrigir seus filhos. Nesta reflexão, destacaremos algumas razões que levou Deus a permitir o mal. Deus aperfeiçoando Jó. Nos capítulos 38 a 41 do livro de Jó, encontramos as razões para que Deus permitiu Satanás tirar quase tudo de Jó. Jó era temente a Deus, porém tinha algo para corrigir em sua vida. Deus fez isso com Jó e faz conosco, porque ele nos quer na eternidade com ele, puro e perfeito, como o ouro provado no fogo. No capítulo 42, Jó entendeu e aceitou toda a disciplina de Deus sobre ele, usando Satanás. Como recompensa, Deus restituiu-lhe em dobro tudo o que tinha antes da disciplina. Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34, registrou Jesus permitindo Satanás cirandar com Pedro, para ele se conscientizar que, mesmo achando-se devidamente maduro para enfrentar os grandes desafios de uma vida com Jesus neste mundo, a ciranda de Satanás levou-o a negar a Jesus 3 vezes e, por fim, chorar amargamente em reconhecimento de sua fraqueza e sua total dependência de Cristo. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62. O Holocausto de judeus. Na Segunda Guerra Mundial, por volta do ano 1942, o sistema
de governo nazista alemão matou cerca de 6 milhões de judeus. Massacre aquele que deu origem ao nome de Holocausto. Tempos depois, o Papa João Paulo II, numa visita ao campo de concentração em Auschwitz, na Polônia, exclamou: "Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu?" Esse clamor nos levou para analisar Mateus 27, versículos 24 e 25, que diz: "Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, quando tomou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo à multidão, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos descendentes." Mateus 27, versículos 24 e 25. Quando o sangue de Jesus é clamado para nos purificar dos nossos pecados, é bênção. Mas quando é aclamado para juízo, a dívida tem que ser paga, mais cedo ou mais tarde. A minha pergunta é: será que o Holocausto foi o atendimento ao pedido das autoridades judaicas, apoiada pela multidão, pedindo que o sangue de Jesus se constituísse sobre os judeus como juízo? Nada acontece por acaso. Se Deus está permitindo as ações maléficas de ditadores monstruosos no Brasil hoje, é porque tem propósito na definição e purificação dos seus filhos. Todo esse jugo só será aliviado quando os propósitos de Deus forem atendidos por completo.